Bem, o tema que eu escolhi hoje, na realidade, é um desdobramento de um curso que eu dei ano passado na Casa Guilherme de Almeida, que aconteceu durante todo o mês de novembro, que foi a tradução queer, História, Teoria e Praxis. E aí foi um curso bem panorâmico que envolveu várias áreas, né, desde da Libras, audiovisual, textual, literária, médica também. Então a gente passou por várias áreas aí. E hoje eu resolvi focar em um aspecto somente, inclusive relacionado a um livro que eu organizei junto com a Kátia Hanna no passado, que é, nesse momento, a História em Quadrinhos. Então, eu escolhi para nós aqui ficarmos bem focados na questão dos textos sensíveis, e aí depois vocês podem me dizer se realmente é sensível ou não, a questão das sexualidades traduzidas no Brasil em HQ, né? E aí eu coloquei torcer o sentido, porque há duas maneiras de você traduzir ou não traduzir esses textos, que é justamente você não ter nenhum tipo de razão pudica, né, a respeito do que tratam esses textos, ou você traduzir sem observar realmente todas essas relações que o texto traz à tona. Bem, deixa eu ver se está passando aqui. Ok. E aí a minha primeira pergunta para vocês, eu fiz também na Casa Guilherme de Almeida, mas a minha pergunta que eu trago para vocês: existem traduções para a população LGBTQI+, quem não conhece essa sigla, né? Então, lésbica, gays, bissexuais, transexuais, queer e intersexuais e por aí vai. Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Para vocês, vocês concebem que existe algum texto que é realmente alguma tradução direcionada a esse público, né? A essa população? Quem quiser falar, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão. Sim, estamos ouvindo sim, Denise. Acho que o povo está assim, nossa, eu vou deixar alguém falar. Não, ele fala e acabou que ninguém... O pessoal costuma ser tímido. Gente, eu estou como o Ricardo Gonçalves, porque vocês reclamaram muito do meu som, que realmente estava péssimo, então eu roubei o laptop do Ricardo, que é meu namorado. Mas sou eu. Bem, Vai. então... Não, ninguém falou nada. Ah, falou aqui, ó. Eu diria que tem traduções que a comunidade eu diria que tem. A Gangeli falou que tem, que sim, que tem. Está achando que tem. Já tive contato com alguns textos traduzidos que me pareceram voltados a esse público. Apareceram voltados, não são, então, especificamente, é isso? Aí o Alexandro falou, só consigo pensar em séries. A Renata Torres falou, acho que em temática, sim. A Patrícia falou, eu traduzo legendas e já traduzi um episódio de uma série feita para um canal voltado somente para esse público. Uhum. Renata Torres falou, não tem traduções. A Alexandro falou, Pose e RuPaul, Drag Race. A Angeli são especificamente... Estou lendo, tá? Uhum. A Beatriz Soares falou, nunca vi especificamente em traduções. O Agangeli falou, olha, existem livros young adults voltados para o público queer, mangás. Sim, é verdade, isso é verdade. Bom, de fato, o que nós vamos ter é que não existe uma tradução... Falou traduções nacionais também, é o mesmo Agangeli, desculpa. Não existe especificamente uma tradução para o público LGBT, porque mesmo alguém citou aí Drag Race, qualquer pessoa pode assistir, está livre lá na Netflix para você assistir. Então, por mais que seja direcionado a esse público, as traduções elas estão livres, qualquer um pode comprar e ter acesso, né? Até as pessoas que não conhecem os jargões ou a comunidade, para conhecer, elas podem ter acesso a esse tipo de tradução. Então, por que a gente vem falar de tradução queer ou então de tradução para a população LGBT?
Na realidade, o que eu tento trazer, né, e aqui já é uma concepção minha, eu não escrevi sobre isso, estou maturando ainda essas questões, mas nós estamos falando quando é direcionada para um público, ou se tem a preponderância de direcionar uma tradução para um público, a gente está chamando isso de etnotexto. É um texto que tem um público étnico específico, né? E de onde vem, né, essa questão do etnotexto? Então, o etnotexto ele vem muito da dialetólogia, que estuda as geografias linguísticas, né? Então, determinadas comunidades linguísticas de determinadas regiões geográficas, da etnologia, que faz a apreciação comparativa das culturas, então eles vão trabalhar com essas questões de etnotexto, o que é o texto de cada cultura, como elas se mantêm, e também da questão da história, especialmente das narrativas orais, né? Então, esse etnotexto, ele vem aí dessas três disciplinas, mas como é que a gente poderia definir ou mesmo tentar delimitar um pouco o que é um etnotexto? Então, o etnotexto, ele geralmente é um local de produção, né? A leitura, quando você faz desse texto, ele está produzindo algum conhecimento para você, mediado pela questão da linguagem verbal. Esse etnotexto, ele é produzido também, ele tem como local de reprodução ou de produção uma cultura, então, sempre direcionado para uma cultura específica, né? No nosso caso aqui a gente está falando das populações LGBTs, porque também a população, o movimento gay, o movimento homossexual do Brasil não é igual dos Estados Unidos, não é igual da China, e outros países aí que nós temos. Então, sempre esses textos eles vão ser direcionados para uma reprodução da cultura delimitada, né? O etnotexto também ele é um local de consciência de uma comunidade, por isso que a gente pode falar desse etnotexto como um texto que é direcionado não só a um indivíduo específico, mas a indivíduos que têm algo em comum, que pensam uma linguagem comum, que pensam sobre determinado assunto em comum. E esse etnotexto, geralmente, ele é apresentado com um momento, um local, um sentimento de legitimidade. Estão falando sobre, estão representando sobre, estão apresentando sobre alguma coisa que diz respeito a uma determinada comunidade. Então, essa questão do etnotexto, a gente pode conceber ele para várias populações. No caso, aqui eu estou trazendo para a população LGBT, mas a gente poderia falar de etnotextos raciais, de etnotextos nacionais, né, de etnotextos realmente direcionados aí às populações minoritárias ou então delimitadas em determinado contexto, né? Esses discursos, esse etnotexto geralmente é um discurso que a comunidade tem sobre si mesmo, e como todo discurso, ele evolui, ele muda, ele tem uma história. Então, o etnotexto produzido na década de 80 para a comunidade LGBT já tem uma certa evolução para quem lê esse mesmo texto hoje, né? Então, a gente tem aí essa questão de que o próprio etnotexto, quando é dirigido para uma determinada comunidade, ele pode evoluir, ele pode progredir no sentido de que o discurso não é sempre o mesmo, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, especialmente em alguns exemplos. Bom, o etnotexto para a comunidade LGBT ou para a cultura queer, né, ele funciona como uma fonte de informações para definir alguns contextos culturais, especialmente quando a gente está falando aqui de cultura, de linguagem, de glossário, de texto e tudo mais. Ele é uma representação de uma determinada cultura. Alguém falou aí de mangás voltado, né, para a comunidade LGBT, e geralmente nesses mangás tem algumas representações de situações que a cultura LGBT vivencia. O etnotexto é um discurso de coerência própria, ou seja, ele praticamente traz consigo uma questão de cultura vivida ou vivenciada, né? Então, geralmente, quando nós lemos esse texto, ele traz sentido para alguma coisa que nós estávamos buscando ali para quem é dessa comunidade. Então, por exemplo, se eu falar, por exemplo,
um etnotexto direcionado para mães, as mães querem saber sobre, sei lá, obesidade infantil ou sobre maternidade, esse discurso tem uma coerência naquilo ali que eu estou lendo, não, naquilo ali que eu estou lendo, né? Então, ele faz parte de uma cultura vivenciada, de um comportamento ali vivenciado e que me traz, de certa forma, ou compartilhamento de saberes ou um novo saber que eu estou aprendendo naquele momento. Além disso, o etnotexto traz uma consciência linguística, né? Ou seja, a gente acaba aprendendo vocabulários ou discursos, seja nacionais, seja regionais, locais, ou até mesmo grupais, né? Imagino que vocês já devem saber que existem determinados vocábulos que a gente utiliza dentro dos grupos LGBTs, né? E que muitas vezes quem é de fora não compreende. É um discurso produtor de identidade, ou que ao mesmo tempo busca uma determinada identidade, e além disso é uma prática linguística, né? O etnotexto é uma posição de enunciação, né? Ele está ali de alguma forma para dizer alguma coisa para quem está lendo, né? Ele não é exatamente, vamos dizer assim, direcionado àquela comunidade, mas ele é uma prática linguística que talvez surja da comunidade para a comunidade ou da comunidade para outras pessoas que querem ver como funciona essa representação, que querem saber sobre esse mundo, né? Então, o etnotexto ele está ligado aí a um texto, a uma prática discursiva, uma consciência linguística, uma representação cultural de determinada comunidade para o mundo, né? E quando eu coloco para o mundo, ou seja, para uma mesma comunidade de igual semelhança, a comunidade LGBT dos Estados Unidos, ou da França, e por aí vai, ou então para uma comunidade externa que quer saber mais sobre essa comunidade, como uma comunidade religiosa, um grupo religioso, um grupo jurídico, um grupo médico, e por aí vai. Então, nesse trabalho, eu vou adotar essa questão do etnotexto, ou seja, um texto direcionado, né, ou que é proporcionalmente direcionado para uma determinada comunidade, e aí a gente poderia até fazer um link com a teoria do escopo, porque tem uma certa relação direcionada com essa teoria, né, dentro da questão dos estudos de tradução, mas vamos tentar fechar aí que o etnotexto é esse discurso que traz todos esses elementos que eu estou colocando aqui para vocês. E aí, para responder a primeira pergunta que eu fiz, existe realmente um texto que é para a comunidade LGBT? Eu não diria que existe um texto que é direcionado especificamente para a comunidade LGBT, mas que todos os textos têm preponderâncias menores ou maiores de serem para esta comunidade, né? De serem feitos nessa comunidade, de estarem na comunidade, né? Bem, vamos lá. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando sobre etnotexto. Então, nós temos aqui 2 exemplos, desculpa, 2 exemplos, um da década de 80, O Prazer com Risco de Vida, que é do Rand Shields, que é um livro em que esse jornalista faz uma pesquisa de como a AIDS se espalhou entre os homossexuais nos Estados Unidos. Esse livro fez uma reviravolta aqui no Brasil, quando ele foi traduzido na década de 90, né? E que foi um livro que proporcionou realmente como que eu posso dizer, uma certa influência para que as pessoas pensassem que o HIV era uma coisa especificamente da comunidade LGBTs e especificamente dos homossexuais, né, masculinos, né? Então, esse um etnotexto, porque na realidade é um texto direcionado a todo mundo, é um texto jornalístico direcionado a todo mundo, mas que está falando, tem uma certa preponderância para falar da comunidade ali na década de 80, na década de 90, com a tradução aqui no Brasil. Já em 2017, nós temos esse outro livro, né, pelo Políticas Anais, um livro traduzido recentemente, que vem falar sobre essa questão de você policiar, né, o cu do outro, né? Então, o que o nosso atual presidente gosta de fazer bastante.
Então, esses dois livros, eles são etnotextos, porque ao mesmo tempo que eles falam da comunidade, eles falam de coisas que são comuns a todo mundo e que as pessoas querem se informar sobre, né? Então, eles estão abertos para quem quiser ler, né? Pelos títulos, parece que é direcionado apenas à comunidade, mas são discursos que estão livres aí para quem quiser realmente entender sobre essas questões que são colocadas nesses dois textos, um mais acadêmico, que é esse último, né, Políticas Anais, e o outro mais jornalístico, O Prazer com Risco de Vida. Os dois textos estão em momentos diferentes, estão aí com discursos diferentes, porque vocês sabem que o discurso sobre a AIDS evoluiu muito, assim como o discurso sobre o ânus, né? Antigamente era uma coisa considerada totalmente pudica, totalmente inviável de ser estudado, ou de ser falado, ou de ser metaforizada, e hoje a gente já tem uma certa abertura para falar sobre isso, né? E quando eu falo de tradução queer, é justamente esses discursos sobre a comunidade ou sobre aquilo que distorce do comum e da moral e da ética, especialmente religiosa, que nós vivemos aqui no Brasil, que eu chamo de tradução queer. São esses etnotextos, de certa forma direcionados a um grupo étnico, mas que, se ele quiser, ele pode pertencer a qualquer outro grupo, né? Então, há uma interseccionalidade aí, porque nós, mesmo que a gente seja da comunidade LGBT, a gente também pertence à sociedade, a gente pertence também ao gênero humano. Assim como esses textos pertencem a dentro dos sistemas de tradução. Bem, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Posso seguir? Denis, Não estou vendo nada aqui. O Ricardo Gonçalves, ele tem uma pergunta aqui. Não, esquece, é a própria Silvia. Sou eu, para de ser louca. Eu sei, não estou acostumada. Desculpa. Não, eu só coloquei para o pessoal ou levantar a mão. Gente, quem não sabe como levantar a mão é no Reactions. Vocês vão lá, tem vários Reactions, tem um que é levantar a mão. Ou coloquem, quem for tímido, escreve pergunta grande, e aí a gente vê. Ou escreve, sei lá, porque é difícil, às vezes é só um comentário, né? Posso perder alguma coisa, eu estou olhando, mas por enquanto não, Denis, vamos continuando. Tá lindo, eu estou amando. Tá bom, gente, obrigado. Amando. Vamos lá. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre como esse assunto vem parar na academia, né? Nós temos dois vieses aí para os estudos queer ou os estudos homoeróticos, estudos gays e lésbicos. Então, a gente tem dois momentos. O primeiro momento, que é o que vem desde a década de 80, que se chama estudos gays e lésbicos, sendo que esse estudo é muito mais gay do que lésbico, né? E um segundo momento, que é a explosão nos anos 2000 do que a gente está chamando de teoria queer, né? De um lado, a teoria queer vem da academia, de um pensamento mais filosófico. Do outro lado, os estudos gays e lésbicos vêm de um certo ativismo dos movimentos gays e lésbicos também de várias nações. E aí, o que esses dois movimentos, basicamente, eles trazem para nós? Quando a gente fala de teoria queer, a gente está falando de uma fluidez de performance. Significa o quê? Que nesse momento, que a vida, a qualquer momento, pode virar a nossa chavezinha. Ou seja, ser heterossexual, ser homossexual, ser bissexual, ser transexual, é uma performance mediada pelos limites que a sociedade nos impõe, né? Conforme você vai tendo conhecimento, você pode querer continuar nessa sua performance ou não, né? Já a questão do ativismo, dentro dos estudos gays e lésbicos, a gente está buscando uma certa relevância ou uma certa valorização da identidade gay ou da identidade lésbica, ou seja,
não há uma performance. Você precisa se encaixar dentro dessa questão ativista se você é gay ou se você não é gay, né? E aqui eu vou usar a palavra gay, incluindo as mulheres também, as travestis e outros. Esses dois movimentos, tanto ativista quanto da academia, eles têm como antecedentes os estudos feministas, né? É interessante que os estudos feministas começaram por essa noção de a mulher tem direito, a mulher é uma minoria, mas não era qualquer mulher. Era geralmente a mulher branca, a mulher burguesa, a mulher que tinha um marido, né? Então, começaram por esses antecedentes feministas. E aí, dentro da questão do feminismo, não entrava nenhuma sexualidade que fosse diferente, né? Então, foi a partir também desses estudos feministas que a gente traz à tona tanto os estudos gays e lésbicos, quanto também a teoria queer. Dentro ainda, diferenciando um pouco o que são estudos gays e teoria queer, a gente vai falar que a teoria queer ela é anti-assimilacionista, ou seja, a teoria queer não quer encaixar você dentro de uma questão normativa da sociedade. Apesar que nós precisamos de certas regras normativas para conseguirmos nossos direitos socialmente falando dentro da Constituição. Mas a teoria queer, isso não é um viés da teoria queer. Já os estudos gays e lésbicos vão direcionados a essa integração com a sociedade, né? Precisa ter um movimento do casamento igualitário, tanto para o mesmo sexo quanto para sexos diferentes. Então, isso é uma coisa de questão de identidade, de questão de estudos gays e lésbicos. A teoria queer é muito transnacional, né? Ela vem trabalhar com essa questão transnacional, ou seja, quando você fala em teoria da performance, lá por Judith Butler, você está falando que a performance ela pode acontecer em qualquer lugar do planeta. Assim também que, como a não performance, né? Dentro da questão dos estudos gays, a gente tem que os estudos gays eles são muito mais nacionalistas. Eu preciso dos direitos aqui no Brasil, eu preciso dos direitos aqui na Argentina. Eu preciso me identificar o que é um gay latino-americano, o que é um gay brasileiro. Então, estão voltados dentro dessas questões de nacionalismo. Continuando ainda com essa questão da identidade, a questão do binarismo é muito forte ainda dentro dos estudos gays e lésbicos, né? Ou seja, é homem ou é mulher, é um homem que gosta de um outro homem, é uma mulher que gosta de outra mulher. Não existe outras questões que estão fora desse binarismo aí dos estudos gays e lésbicos. Já na teoria queer, o binarismo é questionado. Tanto que as novas, não vou dizer novas nomenclaturas, mas as nomenclaturas que nós estamos conceituando hoje em dia é graças a essa questão da teoria queer. Então, o que é uma pessoa intersexual, o que é um bissexual, o que é uma pessoa transexual. Então, isso são questionamentos que ganharam mais força com essa questão da teoria queer. Porque um transexual, dentro dos estudos gays, ele seria uma mulher, um gênero feminino. O bissexual seria um gay, que não se decidiu, né, dentro dos estudos gays e lésbicos. Já a teoria queer, ela vai dizer, não, é diferente e pronto, né? Tudo isso porque, a depender da perspectiva que você observa, os textos que você está lidando e como você lê esses textos, você vai estar dentro de um viés mais filosófico ou academicista, ou dentro de um viés mais ativista, constitucional, direitista, aí, do que a gente pode estudar. Isso é importante levar em conta porque é por conta dessas balizas que nós vamos ter textos difundidos, né, no Brasil também. Eu queria adentrar muito dentro desse texto aqui, que eu deixo como referência, do Anselmo Alós, que traduziu o Queer, uma opção viável, em que ele vai falar sobre tudo isso aqui, que eu tentei resumir, mas que não é tão simples assim, porque muitas coisas poderiam ser questionadas, né? Mas eu queria trazer essa diferença entre a questão da teoria queer e também a questão dos estudos gays e lésbicos, que são
tem uma certa congruência, tem uma certa interseccionalidade, mas eles são diferentes, né? E aí, nesse texto do Anselmo, ele vai... Inclusive, o Anselmo deu uma palestra recentemente sobre essa questão do traduzir o queer, e aqui o traduzir o queer não é estratégia de tradução, mas assim, o que nós queremos dizer quando a gente fala de queer, né? O que é isso, de fato, né? E, inclusive, questionando se a gente tem um queer latino-americano, né? Então, eu deixo aí para vocês, eu não vou adentrar, porque senão eu vou passar bastante do meu tempo. Bem, e aí é necessário que eu faça, se não uma definição, mas pelo menos uma questão limitadora do que eu estou chamando de tradução queer aqui. Então, a tradução queer é um texto traduzido que, de alguma forma, ele representa uma subversão. Ele não é um texto comum ou já esperado por todo mundo. Ele é uma tradução que não tem um lugar nos saberes específicos, porque qualquer assunto que seja relacionado à comunidade LGBT pode estar na área médica, na área jurídica, na área literária, na área científica, na área geográfica. Então, assim, é um lugar, é uma tradução que não tem um lugar exato. Ela também está muito envolvida com a questão do presente, ou seja, ela é uma tradução, um texto presentista. Ah, Denis, mas você acabou de falar sobre um texto da década de 80. Sim, é uma tradução para aquela época, ela era uma tradução presente, que fazia sentido para aquela época, né? Então, mesmo que a gente for ler uma tradução antiga, ou refazer uma tradução de um texto antigo, a gente precisa ler essa tradução, ou estar no horizonte dessa tradução dentro de uma questão do presente, de quando essa tradução estava presente mesmo, de fato, ali na sua produção. A tradução queer tem uma indefinidade no gênero, ou seja, ela pode estar dentro da literatura, ela pode estar dentro da literatura científica, então não existe assim um gênero específico, né, que a gente chame um HQ gay, ou então uma produção literária gay. Não existe. As questões queer, ela pode estar em qualquer texto, né? E geralmente a tradução queer é uma tradução transnacional. A gente está lidando aí com a questão de compartilhamento de saberes, a questão de representatividade de conhecimento, né? Então, de globalização do conhecimento. Então, tudo isso está relacionado também dentro com as questões transnacionais. É uma tradução que ela não é somente local, ela parece servir, é um texto não só servir eu acho uma palavra ainda pequena, mas é um texto que, de certa forma, faz uma ponte com outros laços, né? A tradução, ela vem servir muito para isso, para, às vezes, somar a nossa voz, né? Ou somar a um discurso que já está acontecendo ali naquele país, naquele local. Perguntas? Não? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. No slide anterior, você fez umas oposições bem interessantes entre os estudos queer e os estudos gays e lésbicos. Só teve uma posição que não ficou tão clara para mim, que é ativismo e academia. Eu não me lembro exatamente qual termo você usou para cada um dos estudos, né, mas eu queria entender melhor essa oposição. A oposição saiu de onde vieram os estudos, tá? De onde começaram. A teoria queer começou dentro da universidade, ela não é uma teoria que surgiu do ativismo dos gays ou das lésbicas, tá? E os estudos gays e lésbicos surgiram do ativismo, dos movimentos gays e lésbicos, né? Então, é essa a diferença. Tanto que, hoje em dia, os movimentos gays e lésbicos querem, de alguma forma, somar essa teoria que é acadêmica, que é a teoria queer, ao seu movimento, mas eles não sabem como fazer isso, né? Assim, palpavelmente falando. Nem eu sei, tá, gente? Então, é só essa questão. Isso aqui não é meu, tá? Isso aqui está no texto do Anselmo, que é esse texto aqui que eu estou indicando para vocês. É muito mais profundo. Então, é só essa questão. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É só uma questão de origem, tá? Respondeu. Eu vou dar uma lida no texto para refletir melhor, mas tirou minha dúvida. Obrigado. Perfeito. Bem,
E por que a gente fala de questão de textos, né? O que tem a ver sexualidade, sexo com tradução? Então, e aí eu trouxe alguns aportes assim para que fique bem claro para nós. A nossa linguagem, qualquer linguagem, do chinês, do japonês, língua fala, ela é sexualizada, né? A sociolinguística já comprovou que existem modos de falar do homem e modos de falar da mulher. Inclusive, modos também de falar dentro da comunidade LGBT. Os aspectos biológicos comprovam também que a linguagem verbal, ela é diferenciada. Então, quando você escuta uma voz mais fina, você logo associa à mulher, né? Ou ao feminino. Uma voz mais grossa, você logo associa ao masculino. Então, as tonalidades de voz estão aí para comprovar, porque a biologia também trabalha para essa sexualização da linguagem. Outra coisa, os aspectos sociais, né? Os registros de papéis definidos. Quando você diz é uma mulher, é um homem, é um travesti, é um gay, você também está dizendo a forma que você tem que falar ou a forma que você escreve para aquela pessoa. Outra coisa, os aspectos individuais, a gestualidade, o vocabulário, a gramática. Então, isso tudo vai falar se você está sexualizando a linguagem que você está ali utilizando ou não, né? Então, se determinada pessoa diz mulher, ou se determinada pessoa né, tem algum comportamento mais forte, né, você vai dizer, ai, parece um machão, parece uma bichinha. Então, tudo isso aí também faz parte dentro dessa questão da sexualização da linguagem. Ô, Denis, Sim? Denis, desculpa, mas eu não consegui deixar de lembrar do Happy Birthday, Mr. President. Quer dizer, você pode chegar e falar Happy Birthday, Mr. President. Ou pode cantar de um jeito muito sensual, né? Amei essa sensualização da linguagem. Vamos lá, tá linda a tua aula, o pessoal tá assim comentando muito, agradecendo muito a aula. Continua lá. Se tiver, a gente está de olho aqui, tá? Fica, relaxa. Perfeito. Bem, colocando assim, só para a gente, aprofundando um pouquinho, bem rápido, né? Eu aconselho quem quiser um aprofundamento ou iniciar com a questão, tem esse livrinho aqui, Linguagem e Sexo, eu acho ele bem interessante, é um livro pequenininho para iniciar nessas questões, e tem outros que a gente vai mencionar mais à frente. Mas, por exemplo, na questão da fonologia, né? Eu já falei sobre a questão da voz feminina e da voz masculina. A música está aí para comprovar, né? O canto, contralto e soprano, a altura da voz. Então, a fonologia também trabalha para essa sexualização da linguagem. O sotaque, né? A origem social e regional, trabalha também para essa questão do feminino e do masculino, especialmente quando a gente fala de expressões, de fábulas, vocábulos típicos, né? Então, a gente coloca aí, né, o que é um gauchismo de uma mulher, o que é um gauchismo de um homem, o que é né, o falar paulistano de uma verdadeira mulher paulista e por aí vai. E, inclusive, a questão da entonação, que é o exemplo que a Silvia trouxe agora há pouco. O vocábulo também trabalha para isso, né? Então, as designações pejorativas ou não trabalham também para essa sexualização da linguagem, assim como as formas de tratamento, senhora, senhor, e por aí vai. E também a questão das próprias gírias, né? Aqui trouxe o exemplo do pajubá, não sei se vocês conhecem, mas são gírias utilizadas entre as travestis, né? Então, o aqué significa dinheiro, o close significa fazer uma linha de metida, o gongar significa falar mal e por aí vai. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Então, existe sim, né? Para quem disser assim, mas não tem nada a ver sexualidade com tradução, com língua. Tem sim. Estuda que você vai achar muita coisa que tem a ver sim. Dentro da questão da gramática e também da questão acadêmica, né, a gente vai falar aí sobre regras de concordância, adjetivo no feminino e no masculino, eles e elas são bonitos, então a gente vê que tudo vai para o masculino. Então, como achar uma resolução para esse problema, né? Os pronomes não são neutros, né? Quando a gente vai estudar aqui, então eu sempre coloco um pronome neutro aí.
As afirmações genéricas também, né? É difícil essas afirmações genéricas a gente colocar como representação e como não sexualização ou neutralidade da linguagem. Os sujeitos de frases universalistas, né, todos levados ao masculino, como homem, jovem, humanidade, então todos aí levados para o masculino. Aí dentro, não vou dizer que são novos, né, porque essa questão do... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Essa questão... gente, o que aconteceu? Essa questão da linguística queer não é uma coisa nova, nos estudos acadêmicos. Porém, no Brasil começa a ganhar mais força agora, especialmente com o professor Rodrigo Borba, que acabou de lançar um livro bem bacana sobre isso, Linguística Queer, em que ele vai falar que os atos de fala, ou seja, falar é fazer, a performatividade, que é um dia eu sou isso, um dia eu posso ser aquilo, ou eu me transformo conforme o meu conhecimento de mim mesmo e do outro por mim, e essa questão da oralidade, também dos estudos de performance da escrita em progresso, vão estar unidas dentro desse campo aí, chamado linguística queer. E uma das grandes coisas que tem surgido agora, especialmente indo para o mercado de trabalho também, mas surgido dentro de um conhecimento comum, de senso comum ou popular, vamos dizer assim, mas que tem ganhado força também dentro da academia, essa questão do que é linguagem neutra, do que é linguagem não sexista, ou como o Rodrigo Borba coloca, o que é uma linguagem responsiva, ou seja, uma linguagem uma língua, né, ou um código que responda sem oprimir, né? Então, existem essas questões aí que estão sendo colocadas a todo momento. Partindo para o nosso objeto hoje, então eu escolhi 2 estudos de caso, né, que são essas duas HQs, né? Justin, né, em português, que é da Gautier, e O Degenerado, que é da Chloé Couchaudet. Eu escolhi francês, gente, por uma questão de que eu sou da área de francês, mas poderia ser outros também do inglês e por aí vai, né? Então, eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho dessas questões. Mas antes da gente ir diretamente para as questões que estão envolvidas aí nessas traduções, eu gostaria de falar sobre o que a gente acha, né, dentro do campo da tradução de HQs de forma bem superficial, né? Eu não podia deixar de fazer, então, para quem não conhece, esse é o livro que eu organizei ano passado, junto com a Kátia. Tá bem legal, tá, gente? Vocês encontram aí na editora Léxicos. Eu acho que até a Vera passou por aqui também, não é isso, Silvia? Então, Vera passou por aqui, a Vera aqui. A A Vera Vera deu uma aula. A A Vera deu deu, uma aula, inclusive, sim. é a Vera Ramos, gente. Olha, já que parou um pouquinho, a Sara Carclis, ela disse que o Pajubá caiu até no Enem há alguns anos. E não Sim, faz muito tempo, viu? Não faz muito tempo. E a Caroline Almeida, ela leu, pelo visto, a HQ do Justin e disse que é demais, vale muito a pena ler, ela disse. perfeito. Então, E também tem uma pergunta, a Beatriz Razera fala, como adaptar o pronome they, né, usado em inglês? Não sei se é uma pergunta, ou se ela só está comentando, desculpa, não sei, ela colocou aqui, como adaptar será que ela quer dizer, como adaptar o pronome they, né, usado em inglês? Que justo saiu esse fim de semana, na Folha, no Estado, não sei, um artigo falando sobre isso, sobre não sei se era uma pessoa, mas falava sobre a utilização dos pronomes them, they, para pessoas que se consideram assexuais ou É por não. causa da Demi Lovato, a Demi Lovato. Tá.
Aqui está falando aqui, ó, a questão do they é todo um debate na comunidade queer, e na comunidade de letras, e na comunidade queer de letras. Essa quem comentou foi a Renata Torres. A Daniele Pereira disse, eu já vi a utilização de elo em Garota, Mulher, Outras, que é uma obra, e achei boa saída. A gente já conversou sobre isso com quem mesmo? Acho que foi com a Dinaura, né? A gente falou, mas por cima, a gente conversou um pouco sobre isso no final da aula, aí aqui uma pessoa falou, normalmente usa-se ele ou elo. Eu nunca tinha visto elo. Conheço também o uso de elo também. A pessoa, quando eu comentei que às vezes eu gostava de usar arroba, a pessoa falou, não, a gente não usa arroba, ou uma outra coisa que ela falou, por causa das pessoas, para poder incluir as pessoas que não enxergam, porque elas não poderiam ver isso, né? Nos leitores de textos, isso não seria lido. A Renata Torres está dizendo que é mesmo. Bom, é isso, eu estou só lendo aqui, tá, Denis? Desculpa ter interrompido tanto tempo. Bem, Mas Vinícius, você falou para parar, então mas legal saber que o dicionário de Pajubá foi incluído no Enem, adorei. Foi em outro governo, obviamente. Senão eu vejo até a manchete. Ai, olha o que eles estão perguntando agora, todo mundo tem que saber isso. Bom, tchau. Continua aí. Bem, a questão da linguagem inclusiva, do DEM, né, que alguém perguntou, olha, existem várias possibilidades, mas assim, ninguém ainda chegou a um consenso, né? Tem gente que utiliza ainda A-O, tem gente que utiliza ainda o X, né? Tem gente que utiliza ainda o arroba, mas existe toda ainda uma questão a ser discutida a respeito disso, porque, na realidade, como não existe uma norma comum, as editoras, em geral, não adotam, né? A não ser que seja uma editora preocupada com esse tipo de linguagem. O que eu posso dizer é que já existem alguns manuais, como o Manual do Rio Grande do Sul, e também o Manual da ONU, né? Falando sobre essa equidade de linguagem, né? Feminina e masculina, ou equidade de linguagem neutra, não sexista, vamos dizer, dentro dos órgãos públicos. Mas ainda no campo editorial não existe uma solução exata para isso. Eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia passar muito tempo. Eu vi que eu já gastei aqui uns 40 minutos, né? Então, se eu não continuar aqui, a gente não vai chegar lá. Mas a gente pode discutir depois, né? Já tem vários questionamentos a respeito disso, vários webinars também na Unicamp, acho que aqui na própria USP também teve um ano passado que a gente pode dar uma consultada a respeito disso. Mas não existe uma resposta exata ainda, tá? É um campo novo que a gente está trabalhando ainda. Bem, voltando aqui para a HQ é um texto híbrido, em que a gente vai ter o código verbal e o código imagético. E ambos, muitas vezes, conversam ou muitas vezes desconversam também. E a depender do tradutor, o tradutor só traduz a parte verbal, o que acontecia até a década de 80. E hoje em dia já está mais comum, né, o tradutor ter acesso também à parte visual para fazer a tradução. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como funciona a tradução de HQ, mas a gente tem pelo menos 3 níveis aí para a tradução de HQ. A tradução linguística, né, o óbvio. A tradução visual, quando a gente precisa retocar realmente alguma coisa relacionada às questões visíveis e visuais. E a tradução genérica, ou seja, a tradução do gênero, né? Talvez essa tradução genérica seja que a gente vá menos tocar aqui na nossa aula, porque é um gênero já conhecido, o romance gráfico, né, do que a gente vai falar. Mas, se for, por exemplo, uma tirinha, se for um webcomics, a gente tem que ter um tratamento diferente para esse tipo de gênero de quadrinhos que a gente vai traduzir, tá? Bem, aqui eu começo apresentando para vocês as traduções, né? Então,
essas são as capas, né? O Justin de 2016, né? O Gautier eu achei que era um homem, mas na realidade é uma autora, né? E em 2018, aqui pela Nemo, sai o Justin. Vocês percebem que é uma ligeira mudança na capa, justamente para chamar a atenção para esse texto. A capa em português diz assim: como é ser um menino preso em um corpo de menina? Justamente para chamar a atenção da, da, da pessoa que está indo ver esse HQ ou encontrou ali numa revista, né? Então, ela viu esse pequeno textinho aí que chama a atenção, que fisga mesmo o comprador do texto, uma coisa que não tem na capa do texto em francês original. Não sei se é relevante, porque eu não vou aprofundar sobre isso, mas a tradução é feita pelo Fernando Scheib, que até onde eu sei não é um integrante da comunidade LGBT, né? Mas tem essa questão também do tradutor, do conhecimento do tradutor, né? O que eu sei é que o Fernando Scheib já traduz HQs bem complexos há muitos anos, né? E a tradução é de 2018. Uma outra tradução, e essa é a que mais que eu fiquei mais surpreso, né? Porque eu estive em Paris estudando em 2014, foi quando eu conheci essa HQ, né? Mauvais Gens, e estava o maior sucesso. Era uma HQ baseada numa história real, né? De que realmente existiu o processo da Luísa e do seu marido, que se transformou em um travesti para ser desertado, né? Para não ser, melhor, para não morrer durante a guerra, né? Então, um livro extremamente bonito, eu aconselho a leitura, leva, para quem não é da comunidade, é um livro que leva muito à reflexão, né? Do quanto que nós estamos vivendo como nós mesmos, se a gente é feliz ou não. E a capa, vocês percebem que é muito parecida, com uma atenção bem interessante para o título, né? O título ficou bastante interessante em português, Degenerado, né? Quando eu vi a primeira vez, eu pensei em gênero malvado, alguma coisa do tipo, mas quando eu vi essa capa, achei interessante. Falei, gente, mas não é uma palavra que está em português, né? Mas aí tem essa questão do de, que significa faltar alguma coisa, ou não aprovado, né? Nesse sentido. E eu achei que foi feliz, né? Ô, Denis, só para te falar, em castelhano, inclusive na hora que eu vi, dói essa palavra, porque degenerado é assim, tipo, uma coisa muito negativa, muito negativa. Não, mas Esse um degenerado, é tipo, não você fala isso pro cara que é um pedófilo, entendeu? Tipo, é muito ruim. Não, mas é bem esse o sentido mesmo do texto, Ah, Silvio. é? Ah, queriam isso, tá, É tá, bem isso mesmo, tá? É tá, bem assim, a escória da escória, entendeu? A tá, história é sobre uma pessoa tá, totalmente excluída, né? tá, tudo bem, tá legal. Vou ler, vou ler. Ah, eu gostei em francês também, é bonito, né? Mauvais genre. Tá, lindo, obrigada. Então, esse livro é baseado numa história real. E qual é essa história? Na realidade, é um cara que tinha acabado de casar, o Paul acabou de casar com a Louise e foi para a guerra. Não conseguiu nem consumar o casamento direito, foi para a guerra. Chegando lá, ele e o seu grande amigo de trincheira vão para um momento de guerra e, de repente, ele perde o amigo dentro da trincheira na frente dele. O amigo dele é bombardeado, assim, ele fica extremamente mexido com isso, e ele falou, eu não vou ficar aqui. Então, ele se machuca, né, retira uma própria pedaço da parte do corpo dele, se machuca para ir para a enfermaria. Fica na enfermaria e sempre colocando fungo, colocando mais coisa na enfermaria para ficar lá o tempo máximo possível para que ele não volte para a guerra e morra, porque ele quer viver. De repente, o chefe responsável dele diz, não, você vai ter que voltar assim mesmo. A gente está precisando de você.
E aí ele decide fugir. Ele decide fugir, é enclausurado e ajudado pela esposa a ficar em um hotel, só que ele já estava há muito tempo dentro do hotel e já estava muito enfadonho. E aí, de repente, com uma briga entre ele e a esposa, ele decide sair vestido com a roupa da esposa. E aí ele sente um ar de liberdade, tudo mal, e ele meio que viu nisso de se travestir uma forma dele contemplar a liberdade dele sem ser conhecido, porque ele já estava sendo procurado como um desterrado da guerra. Com o passar do tempo, ele começa a trabalhar também vestido de mulher dentro de uma loja de confecções, começa a frequentar um parque onde ele tem várias aventuras sexuais e começa a gostar de estar entre a afeição por mulher e por homem, né? A determinado ponto de que ele briga com a sua esposa e morre no final, e ela vai para o tribunal. E aí, nesse tribunal, ela é julgada por esse acontecimento. A história é real, tem fotos que comprovam, 2 historiadores fizeram um documentário sobre esse caso, né? E se passa entre a Primeira Guerra Mundial até os anos 20, né? A Belle Époque. Então, é bem interessante, nós temos aí dentro desse contexto. Se nós formos fazer um comparativo aqui entre as duas obras, a gente vai dizer que o Justin de Gaultier é uma história de uma transexual nos anos 80, né? Na realidade, um transexual, porque é uma menina que se sente menino. O Mauvergeon já é uma história de um ou uma travesti, porque aqui fica difícil nomear, né? Quando vocês lerem a história, vocês vão ver que é difícil nomear se é o travesti ou a travesti, no Entre Guerra. O texto do Justin é um texto autoral, apesar dele dizer que no início recebeu algumas críticas e algumas ajudas de seus colegas, é um texto autoral. O Mauvais Genre, Degenerado, é um texto baseado numa pesquisa histórica. O Justin tem uma tradução feita por um tradutor brasileiro, contrariamente ao Mauvais Genre, que é um texto feminino traduzido por uma mulher. É um livro premiado, o Mauvais Genre, e além da questão de toda essa questão da história, do enredo, que está em volta da questão do travestimento, nós temos o discurso jurídico que roda, que está em torno desse romance gráfico. Assim como no Justin, nós temos o discurso médico, que também está em torno, rondando ali a obra. São 2 romances gráficos adultos de autoria feminina, né? Os 2 publicados no Brasil pela mesma editora, a Nemo, e na França também pela mesma editora, a Delcourt. Então, são 2 romances aí de épocas diferentes que exigem olhares diferentes quando a gente vai traduzir, né? Bem, e aqui eu começo falando um pouquinho sobre a tradução visual nas histórias em quadrinhos. A tradução visual nas histórias em quadrinhos, quando eu coloco de questão visual, a gente está falando da questão gráfica, né? E aí eu vou detalhar um pouquinho a questão gráfica daqui a pouco. A questão imagética, ou seja, quando eu tenho que redesenhar a imagem, quando eu tenho que retirar alguma imagem, refazer a imagem, que não é o caso aqui dessas traduções, porque parece que a regra que tem seguido agora, né, dos anos 2000 para cá, ainda mais com os estudos de tradução de quadrinhos, é que não se mexe na imagem, né? Apesar que em outros momentos, né, depois, quem tiver interesse no livro Tradução de Quadrinhos, eu vou falar sobre isso, como é que essa questão da imagem era mexida ou censurada, ou mesmo redesenhada, com alguns outros exemplos, mas nesse caso aqui que a gente está estudando essas 2 obras, não tem. E a questão configurativa. A questão configurativa diz a questão da produção do quadrinho. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Vocês estão vendo a minha câmera, gente? Todo mundo vê? Sim? Então, olha só. O Mauvais Genre, publicado na França, ele é esse livro de capa dura, costurado, todo bonitinho, né? Bem trabalhado, com a folha, uma folha de fotografia, né? Então, um livro super bonito. E aqui no Brasil é um livro brochura com papel branco, né?
Então, vocês percebem que o objeto livro, a configuração desse objeto, como ele foi traduzido aqui no Brasil, é diferente. Parece que na França, e eu acho que por conta dos prêmios também isso tem a ver, a produção é mais elaborada e muito mais gloriosa. Aqui no Brasil, essa produção, só de ter traduzido já é uma riqueza, já tá bom, né? Ou seja, ela não tem o mesmo glamour da produção original, se a gente for falar de tradução visual configurativa. Porque se você comparar os dois livros enquanto objetos, eles são muito diferentes. É mais primoroso, você quer deixar ali na cabeceira da cama, você quer deixar, sei lá, na mesinha da sala, porque é tão bonitinho o livro. E o outro você coloca na sua estante, leu, tá bom. Então, Ô, Denis, tem uma pergunta aqui, na verdade, está aqui, é do Leonardo Souza. Ele fala, eu gostaria de saber o seu parecer sobre a literatura gay. E já achei meio estranho literatura, mas tudo bem. E como as obras de Caio Fernando Abreu se relacionam com essa estrutura ou visão que você está passando? Não sei se você quer falar agora, quer deixar para eu queria depois. saber qual é a visão que eu estou passando. Eu também achei, eu não sei, achei a pergunta um pouco vaga. Ô, Leonardo, você quer colocar mais alguma coisa? Você quer falar, Especialmente o Leonardo? quê? Quer falar? Fica à vontade, viu? Se não quiser falar, se não escreve, não tem problema. Só para a gente entender um pouco melhor o que você está falando. Primeiro que, assim, não sei, literatura gay, temática gay está falando, né? Você deve estar falando, né? Porque não tem muito bem, né? Literatura gay acho que não é bem um termo, né, Denis? Acho. Não, eu utilizo-se sim, mas aí pode ser Se tanto temático utiliza? quanto autor, né? Tá. É, é que Mas, eu, sei lá, apesar de eu ter feito biologia, eu não gosto de taxonomizar essas coisas assim, né? Mas tudo bem. A gente até falou um pouco disso no dia que a Dinaura falou sobre oh meu Deus, sobre a Susan Sontag, e a gente estava conversando sobre isso, a Sontag, e a gente estava conversando sobre isso, e aí, não sei o quê, porque então, como ela começou a se relacionar com mulher, então ela começou a escrever assim, assado, eu falei, bom, sabe, quando a gente lê as coisas, ninguém nunca fica perguntando com quem que a pessoa se relaciona, se é com homem, se é com mulher, se é com, entendeu? Acho que, sei lá, então, eu iria por aí. Bom, não sei, vou deixar você continuar, se depois, Leonardo, se você quiser pensar um pouco melhor, quiser falar um pouco melhor, explicar um pouco melhor. O Daniel escreveu aqui, acho que a pergunta poderia ser respondida depois, porque não tem relação direta com esse momento. Eu concordo. Bom, eu deixo para depois, vamos deixar para depois, então, quem sabe o próprio Leonardo não desenvolve um pouco melhor. Desculpa, Denise, vamos continuando então, tá? perfeito. Bem, o que eu estou chamando de tradução visual gráfica, né? Então, quando a gente está falando de alguns processos visuais da tradução de quadrinho, esse quadro tá, gente, no meu texto sobre tradução visual, que compõe o livro que eu mostrei para vocês. Então, assim, a gente está falando de algumas coisas que acontecem nos quadrinhos, que é o grafismo plástico, geralmente o letreiramento, ou seja, a, a plasticidade do código verbal, a letra, o formato, a ortografia, a caligrafia. A gente está falando da mimologia, ou seja, a onomatopeia, né? Então, a representação visual dos sons. E a gente está falando da inscrição, ou então do grafismo icônico, que seria determinados desenhos que se utilizam também da parte escrita, né? Como cartografia, sinalética e infografia. Ricardo, quer falar, Ricardo? Não? O Ricardo é a Silvia deles. Ah, tá. Ok. Tá com a mãozinha levantada. Não, desculpa, eu tinha levantado aquela hora e esqueci de baixar. My bad, sorry, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Uma primeira coisa que nós temos aqui, né? Falando de grafismo plástico, mas também de inscrição. Vocês estão vendo aqui uma das páginas, né, do Justin,
Então, vocês estão vendo que foi feito um redesenho da letra para que ficasse parecido com o original em francês. Então, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, gente. Sim ou não? Sim, dá para ver. Então, vocês percebem aqui essa reconfiguração da letra, esse trabalho com o letreiramento aqui, é o que eu estou chamando também de tradução visual, né? Para não ficar muito diferente do que está sendo publicado com as outras imagens. Vocês percebem também que há um mesmo trabalho com a questão das inscrições, e aqui, inscrição, qual é o conceito? Um desenho que também tem texto verbal. Então, aqui nós temos o desenho de um livro, e dentro desse livro temos uma questão verbal. Então, vocês percebem que também há a tradução. A única coisa que diferencia aqui é que nós temos PUF, que é a Publicação Universitária Francesa, que seria a editora, e aqui, na questão brasileira, a gente não tem nenhuma editora dentro desse livrinho. Mas acontece aqui uma tradução tanto de grafismo plástico, ou seja, de representação do próprio código verbal, sendo parecido com o original, e também uma tradução de inscrição, ou seja, texto verbal que aparece dentro de uma imagem. Aqui, vocês percebem, as imagens são muito parecidas, né? Mas é interessante que, quando a gente vai para essa inscrição aqui, do Karen Gunn, vocês percebem l'amour autrui. E aqui, intriga internacional. Vocês estão vendo a diferença aqui? Então, nós temos aí Sim. uma pequena tradução dessa inscrição, né? Não tem uma explicação para isso, porque não ajuda em nada para o texto em si, mas eles resolveram traduzir aqui, mas não traduziram, por exemplo, o telefone, que está igualzinho em francês os dois lados, ou então as próprias revistinhas aqui, que estão escritas todas em francês, Asterix, Tintin, que devia colocar um M, né, pelo menos, para disfarçar, assim, né? Então, ou mudar o nome do Roberto para colocar o Wise aqui, né? Então, não tem, vamos dizer assim, tipo de inscrição, né? De tradução de inscrição. Aqui, novamente, nós temos um grafismo plástico, vocês percebem aqui, ó, Justina, né? Da mesma forma deixa lá, mas a la flor é trabalhada para que a letra fique igualzinha quando traduzida, né? Eu chamo a atenção porque eu acho muito interessante que todo esse livro vem com várias intertextualidades. Então, não sei se vocês perceberam, mas aqui tem, ela gosta de Tintin, do Asterix, né, e de outros aqui. E aqui ela já está lendo Mafalda, né? Então, assim, o próprio texto também traz intertextualidades aí de outros romances gráficos, né? Aqui um caso interessante de mimologia, de onomatopeia, que é a tradução em português non, ficou não, mas a tradução do pluf ficou splash, né? Então, assim, americanizou aqui desse lado. A gente poderia colocar glub, 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 que é uma coisa também que a gente utiliza em português para água, mas não aconteceu, né? Então, não tem uma certa norma quando você traduz a onomatopeia, né? Mas é interessante que tenha essa questão de ter colocado em inglês, né? Como se a gente já fosse mais habituado com esse tipo de onomatopeia em inglês. Mas aí fica assim, se a gente pensar bem a leitura do romance gráfico todo, é meio dissociado, porque aparecem muitas coisas em francês e de repente aparece um nome grandão desses em inglês, né? Novamente aqui é um exemplo que eu trago para vocês. No primeiro quadrinho, a gente tem as inscrições que são traduzidas, né? Quarto livro, roupas, cobertas. Mas aí no segundo quadrinho, que poderia ser nome de filme ou nome de algum lugar, não tem tradução alguma, tal como em francês está em português também. O que a gente depreende disso? Que não existe regra para tradução de inscrições.
porque nem importante, de fato, para a narrativa essas traduções. Então, se traduz ao bem querer. E aí eu fico me perguntando se essa tradução foi feita pelo próprio tradutor, ou se foi pelo designer, ou pelo revisor do texto, ou pelo próprio editor, quando ele foi publicar já o livro, né? A gente não tem essa resposta. A gente sabe que a tradução aqui, de fato, do texto linguístico é do tradutor, mas essas outras partes, eu fico me perguntando se ele recebeu as imagens também, né? Porque numa mesma página a gente tem duas proporções de traduções diferentes, então é de se pensar a respeito disso. Novamente aqui, a misturazinha entre o francês e o português, né? Saída, né? Aqui uma inscrição, uma placa, né? Traduzido da mesma forma, então vocês percebem aqui que existem rastros do francês, mas tem essa tradução em português. Aqui, sobre os desenhos, né? Eu acho aqui nesse caso que eles não traduziram porque se teria que modificar o desenho. A gente sabe que a nossa carteira de identidade, né, não é dessa forma. Isso aqui parece mais o nosso passaporte, né? Não sei se alguém discorda, mas parece mais o nosso passaporte. Mas aí, aqui, Carteira Nacional de Identidade, é colocado dessa forma, e não há uma tradução do desenho. Ou seja, a gente percebe aqui, pela questão do desenho, totalmente um estrangeirismo, né, dessa tradução imagética aqui, dessa tradução visual imagética, né? Contrariamente a esse desenho aqui, o Tampax, que eu acho que muita gente conhece, que não é refeito, não é retraduzido, e aí tem uma explicação. Não é retraduzido porque na década de 80 e até os dias atuais, a gente também utiliza esse produto com esse mesmo nome. Então, nós temos aqui o que eu chamo de proximidade cultural. E quando há proximidade cultural, não precisa de tradução, né? É um dos momentos aí da não tradução. Dentro dos degenerados, a gente também vai ter o mesmo processo de tradução imagética, porque é comum, né, em algumas HQs. E eu começo aqui, por exemplo, o Bois de Boulogne não tem tradução, né? O brasileiro ele vai se atentar a esse balãozinho, mas não vai saber o que significa isso aqui, né? A não ser que ele já tenha tido um contato. E é engraçado porque mais na frente esse Bois de Boulogne, nenhuma das falas dos personagens degenerados vai ser transformado em Bosque de Bolonha, né? Então, assim, vocês percebem aí como, às vezes, o visual e o verbal não se casam. Aqui é novamente um caso de proximidade cultural. Vocês estão vendo hotel e Éden, né? Então, não há tradução aqui porque as palavras em português são parecidas. O nome Éden em português também existe, né? Então, há uma proximidade cultural, um caso de não tradução da imagem ou de refeitura da imagem, inclusive da inscrição da imagem. Aqui um caso interessante, nós temos esse afiche, esse cartaz, né? On les aura, né? Aí na tradução nós temos aqui, vamos pegá-los, né? Então essa é uma página que tem muito visual, mas aparece esse pequeno cartazinho e o tradutor, ou a tradutora, ou o editor resolveu que nós tinha que traduzir isso aqui para compreensão talvez total ou mais detalhada de determinado quadrinho. Então vocês veem aqui uma tradução de uma inscrição feita nesse quadrinho. Nesse caso aqui, vocês percebem à la mode du Faubourg, não tem nenhuma tradução nem em português, ele é colocado tal como. A explicação que nós temos é que talvez seja mais difícil mexer nesse desenho, né? Teria que recontratar, é mais um processo aí de pagamento, mas vocês percebem que talvez não modifique, porque a gente também, à época, talvez gostasse de utilizar os nomes em francês, né?
Isso falando do quadrinho. Agora, dentro da questão linguística, eu vou chamar a atenção para duas coisas específicas, que é o lexo da comunidade LGBT, e que ele vai variar um pouco, e o lexo especializado para efeitos da população LGBT. Então, eu começo aqui dentro dessa questão que eu toquei lá na frente, da sexualização da linguagem. Vocês veem aqui Sala Green, que é uma palavra que é utilizada até hoje para sapatão, né? É claro que está mais forte, porque ali colocou o sala, então vocês percebem que aqui a tradução traz como sapatão, e hoje em dia a gente já utiliza essa palavra em português para designar um outro tipo de maneira de conjugação carnal, né? Então, aqui nós temos aí o uso dessa palavra. Dentro desse livro do Justin, nós temos um lexo especializado, especialmente médico, né, voltado aí para as questões de resignação sexual. Então, quando ele utiliza aqui, né, para quem não conhece, então, a questão hormônios, pilosidade, cirurgiões, né, então, essas questões aí nem sempre são muito claras para quem está lendo um livro, um adolescente, vamos dizer, a esse respeito, né? Então, mamectomia, né? Ablação da poitrina, então, mastectomia, remoção dos seios. Então, nós temos todo um trabalho aqui que é um lexo especializado médico voltado para as pessoas transexuais que fazem mudança de sexo, que aparece em determinado momento aqui dessa narrativa. Novamente aqui, né, a remoção do útero, a ablação de l'utérus. Então, todo um vocabulário sexual, né, especializado, sexual não, desculpa, todo um vocabulário especializado, voltado para a transexualidade, né, de quem está fazendo uma resignação de mudança de sexo, né? Mudança de sexo, não, resignação sexual, isso. Então, todo esse vocabulário que muitas vezes não é conhecido de quem está lendo uma HQ ou de quem não tem muito conhecimento médico a respeito disso. Então, o tradutor precisava se atentar para essas questões, né? Dentro do desgenerado, aí a gente tem um outro problema que é o seguinte: a narrativa, como eu disse para vocês, se passa nos anos 20. Então, o vocabulário voltado para a população LGBT, ou então que designa algumas coisas da questão LGBT nesta HQ, é muito mais antigo. E aí, percebendo um pouquinho as diferenças que nós temos, né, de quem está traduzindo hoje e que fez uma pesquisa, de quem está traduzindo hoje que não fez uma pesquisa, eu fiquei meio um pouco desiludido com a tradução feita no Brasil, apesar de ter ficado feliz que a tradução tenha acontecido. Então, começando por alguns exemplos, né? Nós temos aqui Ia d'État Gonzeuse, né? Esse caso aqui, Gonzeuse, seria uma tradução para pequenas meninas mocinhas, né? Que teria que fazer um estudo melhor para saber que palavra era utilizada na época de 20 aqui no Brasil. Foi traduzido apenas por garotos, né? Novamente aqui, c'est pas une demi-portion, lui, c'est un mâle. Mâle, todo mundo sabe, todo mundo que estuda francês, pardon, que o mâle significa macho, né? E aí a tradutora colocou aqui como um homem, né? Então, assim, vocês veem que há uma certa um eufemismo nessa tradução, né? Aqui, dois casos interessantes são as interjeições que são colocadas aqui, né? Então, por exemplo, em português, parece que se transformou todas em inglês. Ficou bang, ficou e aqui em francês, as interjeições que geralmente eles costumavam usar, né? Então, eu ainda estou tentando entender por que as interjeições em português ficaram todas em inglês. Talvez, eu não tenho certeza, talvez pela tradição que nós temos de muita tradução de quadrinhos norte-americanos, né? Então, isso já seja conhecido do grande público que lê
romance gráfico que lê quadrinhos no Brasil. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, está cobrindo para mim. Nós temos aqui, por exemplo, Fiette Bretone, que é uma gíria muito antiga para designar uma pessoa, um gay, um viadinho, ou sei lá, uma frutinha, né? E aí a tradutora encontrou como talvez saída marica, né? Que talvez seja uma gíria antiga, mas eu não tenho tanta certeza assim, né? Então nós temos aí um léxico um pouco histórico. Eu não sei se vocês teriam outras. Eu não sei se tem alguém do francês aqui também, eu não sei se vocês teriam outras soluções para isso, né? Mas percebe-se que tem um léxico histórico aqui dentro, relacionado a essa questão do travestismo, né? Eu só ia comentar aqui, o Mari, que eu acho que é um pouco datado, sim, que você questionou se seria datado. Eu acho que sim. E quanto às onomatopeias e interjeições, eu já vi uma vez um dicionário, acho que alguém da USP, se não me engano, que ele tinha feito sobre interjeições. Só estou comentando aqui. Gente, alguém tem algum comentário sobre o que o Denis perguntou? Alguém quer dar alguma ideia sobre alguma outra ideia de tradução aqui? Não sei. Será que ainda tem alguém aí na sala, Silvia? Bem, Tem, gente. Denis, Tem sim, tem. 168 pessoas. Tem sim. Tem quantas? 168. Ai, gente, espero que vocês estejam gostando. Bem, aqui novamente trago para vocês essa questão do vocabulário e da linguagem, né, voltada para o travestismo, para o homossexualismo, uma linguagem mais datada, trabalhada dentro dessa, e também uma linguagem erótica, né, e linguagem erótica e datada, trabalhada dentro dessa HQ. Então, nós temos aqui um antro de sapatão, então, un repère de goudou, que não é uma gíria muito nova em francês, mas aqui ficou sapatão. Não sei se existe uma gíria mais antiga que sapatão aí, né, para essa nomeação colocada. Novamente aqui, o mar, aqui já traduziu como macho, né, sentido minha aura de macho. Nós temos nesse quadrinho aqui é isso, então não nós temos aí esses pequenos sim, tá aqui o que eu queria. Talvez essas cadelinhas no cio, né, para essa expressão peut-être c'est pour en rue on sentit mes fluides de mal. Então, essa cadelinhas no cio, eu não sei até que ponto isso é tão antigo quanto ce petit pula, né? Então, teria que ver também uma pesquisa mais histórica a respeito, ou seja, presentista daquela época, para saber se esse vocabulário condiz com a tradução, né? Denis, tem uma aluna, a Cia, ela está com a mãozinha levantada, eu acho que ela pode fazer algum comentário, ela é da área de história. Cia, você quer falar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Olá, Denis. Antes de tudo, parabéns pela apresentação. Na verdade, eu sou formada em História, mas eu queria saber exatamente de você, assim, eu não conheço essas obras, também não sei quem as traduziu, né? Então, né, o que eu vou falar é muito assim, tá, vamos pensar. Eu acho que muito bom, na tradução deve acontecer o que acontece em muitas áreas, porque talvez não sejam pessoas, né, que a gente está falando de uma temática
LGBTQIA+. Então, muitas vezes, quem vai traduzir, né, não são pessoas LGBTQIA+, né? Então, eu acho que, bom, aí a gente cai naquilo, né, de representatividade, de lugar de fala, ou mesmo de conhecimento. Então, talvez você saiba quem traduziu e você possa apontar isso, porque eu não sei se é proposital, mas realmente fica uma dúvida assim. Não sei se faltou pesquisa, conhecimento, né? Se foi uma pessoa ou não LGBTQIA+. Então, acho que esses problemas eles devem ser sempre levantados, né? De fato, a gente entra numa questão que é o radicalismo, sabe? Assim, a gente não... uma pessoa que não é gay, ela pode fazer qualquer tipo de tradução, inclusive com textos bastante sensíveis como esse. O problema é saber se essa pessoa tem conhecimento, porque também não é garantido que uma pessoa que seja LGBT tenha esse conhecimento e tenha esse cuidado, né? Eu estou fazendo uma análise com vocês aqui, uma análise que não tem, vamos dizer assim, uma data de entrega, que é o que muitas vezes esses tradutores têm, né? Eles têm que cumprir a data de entrega dessa tradução. Não é uma análise que é despretensiosa também de que eu vivo disso, não, que é o que muitos tradutores precisam. E às vezes a gente tem que relativizar um pouco isso, porque eu não sei realmente se um tradutor LGBT teria também essa atenção devido a esses outros fatores, né? Então, o que a gente faz aqui realmente é talvez dar a nossa contribuição de crítica especializada para que nas reimpressões ou nas reedições, essa tradução, se chegar aos ouvidos do editor, se chegar aos ouvidos da tradutora, ela possa ser melhorada, né? Ou então, para que alguém possa se interessar e refazer essa tradução com um olhar mais apurado. Mas, assim, eu não... Só de ter a tradução, né, se há isso, só de ter a Isso. tradução, se há, eu já acho que já foi um grande feito, sabe? Mas a gente também não pode ficar feliz só nessa questão de que a tradução aconteceu, de que ela se fez, né? Eu acho que a gente tem que ir aprofundando. Só que eu conheço um dos tradutores, né, das HQs, mas a gente teria que ver em que proporções eles tiveram para fazer esse trabalho, né? Geralmente, um tradutor de quadrinhos traduz em torno de 20 a 30 quadrinhos por mês, então você talvez entregar um por dia, né? Então, assim, muito... Às vezes é difícil fazer todo esse tipo de pesquisa, né? Mas essa sensibilidade ela tem que ser levada em conta, né? Por uma questão mesmo assim de que vai se tornar um produto que vai tocar outras pessoas, que vai letrar outras pessoas que não são da área de LGBT, então tem que ser levado em conta, sim, né? É uma questão. Essa tradução em si, eu não acho que ela está ruim, ela está boa, ela está boa, porque ela é uma tradução meio que ela trabalha com a linguagem do presente. Mas se nós formos analisar essa tradução dentro da proposta do que tem o original, que é um vocabulário mais erudito, um vocabulário mais histórico, ela precisava ser trabalhada mais, né? Então, essa é a minha visão. Bem, gente, eu vou continuar, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, né? Já está acabando. Vamos lá. Aqui, novamente, trago para vocês... aqui nós temos várias questões, né, da linguagem erótica. Vou chamar a atenção aqui para alguns, como, por exemplo, essas duas últimas figurinhas aqui embaixo. Je pas un gros croupion, né? Então, esse croupion talvez seja uma gíria antiga, né, para a questão das nádegas, da bunda mesmo. Então, a tradutora trouxe aí, minha bunda não é enorme. E connasse, que ela traduziu como vaca, né?
A mesma coisa aqui, essa mesma palavrinha, croupion, aparece aqui em cima, nesse quadrinho, e aqui embaixo, aqui na tradução, a gente já tem rebolo, uma bunda, né? Então, a gente dentro do contexto, quando você está lendo, você não faz essa ligação, mas depois, só observando esse quadrinho, você diz assim, meu Deus, será que ela foi aí buscar esse tipo de linguagem dentro do funk atual, né? Então, a gente fica se questionando, né? Mas será que nos anos 20 teria uma outra maneira de dizer isso? Então, teria de haver uma pesquisa meio linguística, né, a respeito desses vocábulos antigos, né? Bem, aí eu trago para vocês, deixa eu ver se é aqui mesmo que começa. Não é ainda aqui, mas também um dos últimos exemplos aqui. Vocês lembram do quadrinho que eu falei sobre o Bois de Boulogne? Então, aqui aparece novamente Bois de Boulogne e na tradução aparece Bosque de Boulogne. Porém, não houve nenhuma preocupação com a tradução desse mesmo termo enquanto imagem, mas enquanto texto ele foi traduzido. Novamente, nesse mesmo quadrinho, né, que eu estava mostrando para vocês aqui, nós temos aí um vocabulário antigo para matadores, né, e para cafetões, né, que de alguma forma eu não sei se quão antigas são essas palavras aqui em português, né, se haveriam outras aí a serem buscadas, né, ou traduzidas nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Ok. Novamente aqui, um vocabulário antigo, les sales petites allumeuses, né, viadinhas safadas do caralho. Então, assim, a gente vê que esse vocabulário parece muito presente, a gente escuta hoje no dia a dia, né? E aí, parece um contrassenso do que eu estou dizendo aqui, porque, de certa forma, nos quadrinhos, a gente quer ter uma linguagem mais próxima do falado, mas a gente não sabe se esse tipo de linguagem aqui era uma mesma linguagem utilizada nos anos 20, né? Eu não sei, né, quem estuda aí as questões LGBTs, vocês sabem quando surgiu essa palavra viado? Porque se você pegar um texto dos anos 20, você não acha, né? Lá naquele texto famoso também, o Bom Crioulo, você não acha a palavra viadinho. Então, assim, quando surgiu isso? De onde que é isso, né? Então, são aí essas coisas que a gente precisa rever nesse quadrinho aqui, né? Uma crítica a essa linguagem, ela é sexista, claro, mas ela é muito presentista do contemporâneo, e não presentista da época em que se passa a história, né? Novamente, Denis, tem uma pergunta depois, viu? pode falar, então. Tem uma pergunta aqui. O Jamel Ader Balcazar Mamani, ele perguntou, eu gostaria muito de trabalhar traduzindo HQs. O que é preciso para quem quer começar a traduzir nessa área? E a Caroline Almeida falou, é a mesma pergunta que eu tenho, por isso que eu te interrompi, tá? Porque eram duas. Gente, o que é preciso é vocês escreverem para as editoras. Porque não existe assim, não existe uma regra, né? No mercado de tradução você começa sempre se lançando onde tem trabalho, né? Eu não sou não sou a melhor pessoa para falar sobre iniciação no mercado de trabalho, mas eu vou dar uma dica para vocês. Existe um podcast do Érico Assis. Ai, gente, eu não vou lembrar agora, mas Depois você manda, depois você pode mandar o link e a gente coloca na descrição do teu vídeo, não se preocupa. Um podcast do Érico Assis em que ele vai falar sobre essas aventuras de tradutor de quadrinhos, né? Então, quem puder, eu acho que vocês poderiam assistir e aí vocês vão ver os tropeços, né, e os acertos que eles fazem e talvez isso dê ideias para vocês aí de como iniciar nesse mercado, né, da tradução de quadrinhos. Mas geralmente o que eu aconselho é vocês escreverem para as editoras e enviarem os currículos de vocês e tentarem, né? Assim, não tem
Infelizmente, não tem uma outra saída. Às vezes o que se sugere também, quer dizer, não sei se vocês também estão perguntando sobre a parte técnica de como traduzir, aí vocês teriam que olhar livros e tudo mais, existem livros só sobre isso. Agora, outra ideia, essa história de mandar para as editoras, realmente é uma boa ideia, é vocês, por exemplo, fazerem uma prova. Vocês pegam um quadrinho que vocês gostam e vocês podem pegar, né, e sugerir. Então, vocês traduzem só um pouquinho, claro, eles depois vão ter que comprar direitos e tudo mais. Tem isso também, né, gente? Tem esse negócio. Às vezes é complicado por causa dos direitos. Então, mas vocês podem fazer isso. Isso daí serve também para o cara ver que vocês são bons, pode, né? Deles nesse sentido, né? Funcionaria meio como um teste. Então, é um tryout. Vocês podem fazer isso também. Uma ideia. Perfeito. Eu para uma editora tive que fazer uma espécie de teste, né, que eles fizeram. Então, geralmente acontece assim também. Gente, eu achei aqui o podcast, chama Notas dos Tradutores, tá? São 3 tradutores de quadrinhos, vale muito a pena escutar, é muito interessante, tem histórias muito legais mesmo. Notas dos Tradutores, tá? Com o Érico Assis, com o Carlos Rutz e com o Mário Luiz Barroso, né? Então, esses 3 estão produzindo esse podcast, né? Notas dos Tradutores, vale muito a pena. Eles são especificamente tradutores de quadrinhos, né? Bem, e aí, por último, para fechar a nossa reflexão de hoje, o que eu disse anteriormente, né? Esse quadrinho traz um discurso jurídico implícito, que também é um discurso que não foi trabalhado em português. Então, quando a gente vai olhar o texto em francês, então aqui, olha só como era tratado travesti. A palavra travesti praticamente não existia na linguagem jurídica, então eles tratavam a palavra, a pessoa que se travestia como um invertido, né, na linguagem jurídica. Então, un inverti. E aí, aqui em português, ficou pervertido. Eu acho que em português também se utilizava pervertido dentro da linguagem jurídica, né? Mas eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, Acho que aqui... usava invertido também, viu? Eu já vi invertido em, tipo, Machado de Assis, em textos bem antigos. Ele é um invertido. Mas não para travesti, mas para dizer mais que o cara era homossexual. Uhum. Então, esse discurso jurídico também que aparece dentro desse quadrinho relacionado a essa população LGBT, a essa sexualização da linguagem, poderia ter sido melhor trabalhada, né? Então, une belle malléole interne, então um belo maléolo medial. Então, assim, de onde é que surgiu isso, né? O que quer dizer isso exatamente, né? Então, dentro dessa linguagem jurídica. Aqui mesmo, por exemplo, pederastia, né, como era tratado antigamente o crime da homossexualidade, em português ficou mesmo só homossexualismo, né? É claro que hoje em dia a gente já tem uma diferença entre homossexualidade e homossexualismo. O homossexualismo seria o tratamento, a doença médica, a patologia médica, trazida na década de 80 e 90. Né? Hoje em dia ninguém usa mais homossexualismo para designar uma pessoa que é gay, que gosta, que pratica, né, o afeto homossexual. Então, a gente fala de homossexualidade. Então, homossexualismo e pederastia aqui estão se equivalendo, mas a gente sabe que bem antigamente a gente também utilizava essa palavra em português, pederastia. Vocês, né, que confunde ainda com o direito atual com a pessoa que gosta de criança, mas também com uma pessoa que gosta de uma outra pessoa do mesmo sexo. Então, aqui nós temos também essa linguagem jurídica que aparece também dentro desse quadrinho. Ai, desculpa. A Renata Casarini está dizendo que no verbete, no verbete veado,
fala homossexual do sexo masculino. E no verbete sapatão, é aumentativo de sapato, na CP lésbica, o termo se refere ao estilo de sapatos prediletos da década de 70. Não sabia isso. Pelas mulheres com essa opção sexual, cujo comportamento guardava relação com o momento. Olha que engraçado, não sabia que era tão literal, Renata, que engraçado. Não, então, só para dizer que se você for buscar num dicionário básico, assim, veja que na acepção 4 de viado está marcando década de 1920. Né? O OAIS, etimologicamente, oi, Denis, tudo bom? O OAIS é o dicionário em língua portuguesa que você pode, digamos assim, confiar um pouco mais nos registros etimológicos, porque tem todo aquele trabalho que foi feito de fichamento e tal, né? Enfim, então, não estou dizendo que seja o dicionário para resolver essas questões, mas vamos dizer que você vai a um dicionário básico, né? Um dicionário de língua portuguesa, você vai encontrar essa referência, acepção 4, o termo viado já usado na década de 1920, como o chamado tabuísmo, né, que vem do tabu, né, então um termo tabu, né, homossexual do sexo masculino. Aí você vai no sapatão, na etimologia, lá naquela... onde você clica para ver etimologia, está fazendo a referência que na acepção lésbica, o termo se refere ao estilo de sapatos predileto na década de 1970. Quer dizer, supostamente associação com sapatão, eu sou uma gente, pessoa acho mais que é aquele velha, sapato então... Oxford. Eu adoro aquele sapato. Pronto, não sei, mas enfim, ele tá atribuindo essa ideia a isso, né? Eu só queria complementar que hoje a gente usa, por exemplo, a palavra tesão o tempo inteiro, mas na minha casa era proibido, por exemplo. Minha mãe era professora de português, ela já é falecida, e a palavra tesão era uma palavra considerada um tabu. Você não falava, né? Você não usava a palavra como a gente usa hoje. Então, também uma mudança que teve foi transar também. Esses termos, eles passam por modificações muito rápidas, né? Transar, ficar... Na sociedade brasileira, a mudança, essa liberação do jargão que tem a ver com qualquer aspecto da sexualidade foi muito grande. Desculpa a intervenção, era só para colaborar no chat, mas já que estava aqui eu falei. Obrigada, Denis, pela aula linda. Obrigado, gente. Aliás, Denis, temos muitos elogios à tua aula, muita gente teve que sair, né, porque a gente já passou um pouquinho, mas muitos elogios, realmente tua aula é fantástica. Um fechamento de ouro, a gente fechar um texto sensíveis com uma aula dessas. Obrigada. Queria só terminar colocando esse último slide, que na realidade, quando a gente está de frente a uma tradução ou de um etnotexto que perpassa questões sensíveis da sexualidade e questões sensíveis da comunidade LGBT, a gente está inquirindo o texto, né? Então, você está questionando esse texto, que processo tradutório ele passou, que léxico ele tem, que registro ele tem, que imagens ele representa ou ele passa, né? Então, essa é a grande questão quando a gente está falando aí de sexualidades em tradução. Gente, muito obrigado pelo convite, é isso. Maravilhoso. Bom, gente, essa aula vai estar gravada e vai ser então postada no nosso canal Great. E vocês então agora podem acompanhar todo o curso, porque tem a aula 5. Quase que eu fiz uma bagunça na hora que eu fui postar. A Ana acho que vai dar umas palavras, né, Ana? Não, na verdade, agradecer a presença de todos. Mais uma vez, eu repito aquilo que eu falei no começo. Sem aluno, o curso não acontece, né? Então, é uma parte muito importante de todo o curso e o reconhecimento pelo esforço da organização e dos professores, principalmente, é o que compensa tudo. Muito obrigada, viu, Denis? Muito obrigada mesmo. A aula foi ótima. Eu fiz o curso na Casa Guilherme de Almeida, e adorei, por isso que eu lembrei de você, falei, não, o Denis tem que vir, Obrigada, viu, Denis? Eu que agradeço. É verdade, os primeiros nomes. John, você quer falar alguma coisa? Solange?
A Solange. Bom, gente, vamos fechar então, né? Vamos fechar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, não sei. Eu gostaria. Um momento Posso? Por favor. Sim, Cia, vamos lá. É porque, pensando nesses termos, eu me lembrei do Devassos no Paraíso, do Trevisan, que eu acho que pode ajuda a pensar a questão das terminologias, né, de como era chamado ou não. Acho que a Mary Del Priore também faz isso, apesar que eu tenho minhas ressalvas com ela, mas acho que o Trevisan também, por ser um homem gay, ele aborda toda essa questão, né? Bom, eu acho que ele fala mais em Brasil, né? Mas pensando em Brasil, mas acho que eu acredito que o Denis conhece ele, mas acho que é um livro que, né, serviria como pesquisa para encontrar esses nomes e tudo mais. Eu só queria fazer uma pergunta para o Denis. Ô, Denis, pensando em etnotexto, é porque eu não sei, o picho, né, a pichação, ela poderia entrar como a gente poderia entender o picho como um etnotexto, né? Eu sei que é uma manifestação artística, mas pensando nisso. Sim, é possível pensar. Agora, se você colocar como etnotexto, você diminui muito para a linguagem verbal, né? Porque, na realidade, ele não é só verbal, né? Ele tem o visual. Então, mas pode pensar assim, tá? Tá certo. Muito obrigada, hein? Bom, gente, deu o horário e a gente vai terminando por aqui. Mais uma vez agradecendo o Denis e a Silvia.